Hoje estaremos falando sobre alguns segredos que você deve aprender para a sua sobrevivência. Sim, você vai sobreviver, essa luta vai passar e o nome do Senhor vai ser glorificado. A realidade é que a perseverança gera o respeito e diminui tremendamente a moral do adversário. A perseverança é um período transitório antes da vitória. É através da perseverança, pois ela é uma semente implacável que desbloqueia a colheita de uma recompensa. Todo guerreiro precisa saber, precisa entender este poderoso estudo, essa poderosa palavra. O primeiro segredo para você aprender a sobreviver é entender que Deus está continuamente avaliando as nossas reações. A Bíblia diz: mas eu vos digo que toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo, porque pelas tuas palavras serás justificados e por elas serás condenado. Deus vê tudo que nós falamos, sim. A Bíblia diz que Deus se lembrou que era carne e um vento que passa e não volta. Salmo 78, versículo de número 39. O temor do Senhor é a instrução, é o princípio da sabedoria, e diante da humildade vai a honra. Seja humilde e Deus vai te honrar para a glória do Senhor Jesus Cristo. A Bíblia também vai dizer, que o Senhor Jesus viu quando uma pobre viúva lançou 2 moedinhas como oferta e disse: olha, em verdade vos digo que essa mulher aí foi a mulher que mais ofertou. Lá em Lucas 21, mas disseram: mas Senhor, ela só lançou 2 moedinhas. Jesus disse: mas ela deu de tudo que ela tinha. O restante dos ricos aí estão dando da sobra, mas ela deu tudo, ela deu o melhor. Deus vê quando você dá o seu melhor, no seu trabalho, na sua escola, na igreja. Deus está vendo. Aleluia, os olhos do Senhor são como chamas de fogo. Deus vê tudo. A Bíblia diz que será que como veleis sobre eles para arrancar e para derrubar e para transtornar, para destruir, para afligir, assim velareis sobre eles para edificar e para plantar também. Jeremias 31, 28. O nosso Deus é um Deus de promessa, é um Deus que cumpre com a sua palavra, é um Deus que vela para cumprir com a sua palavra. A Bíblia diz que o Senhor Jesus, quando estava na cruz do Calvário, e um dos ladrões disse a ele: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Qual foi a resposta de Jesus? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Deus é um Deus que avalia as nossas reações para nos recompensar para a glória do Senhor Jesus. Irmão Júlio, tem recompensa? Tem. A Bíblia diz: eis que cedo venho e o meu galardão está comigo para dar cada um segundo a sua obra. Apocalipse 22, 12. Deus, aleluia, Jesus quando voltar, aleluia, vai recompensar cada um segundo a sua obra. Qual é a tua obra, meu irmão? A tua obra tem glorificado o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo? Não se preocupa, Jesus vai cumprir o que prometeu, porque Ele é fiel. Jesus é tremendo, Jesus é poderoso, sim. Deus vê tudo, nada
passa desapercebidos aos olhos do Criador, não. Aleluia. Segunda coisa que você deve aprender, que nós devemos aprender acerca da dificuldade para sobrevivermos, é que o que você fizer aos outros, Deus fará acontecer a você. O que é que você tem feito aos outros? É o bem? Não se preocupa. Deus vai te recompensar no tempo certo. Por mais que você não esteja enxergando nada agora, mas Deus vê tudo. Deus é onisciente, é um Deus que enxerga tudo, é o Deus que enxerga todas as coisas, é o Deus que conhece tudo. Para a glória do Senhor Jesus. A Bíblia diz que disse Sansão: morra eu com os filisteus. E Sansão inclinou-se com toda a força, e a casa caiu sobre os príncipes, sobre todo o povo que nela havia. E foram mais os mortos que Sansão matou na sua morte, do que quando ele estava com vida. Juízes 16:30. Que coisa tremenda! É o nosso Deus que revigorou as forças de Sansão nos últimos estágios ali da sua vida. Sansão disse: Senhor, só mais uma vez seja comigo. O cabelo de Sansão já estava começando a crescer novamente, para a glória de Deus. E Deus deu vitória a Sansão novamente. Deus vai te dar vitória novamente. Não se preocupa não, porque Deus vai te dar vitória. A Bíblia diz que Davi, porém, disse aos filisteus, ao filisteu dizendo: tu, porém, vem a mim com espada, com lança, com escudo, mas eu vou a ti no nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você tem afrontado, Golias. É no nome desse Deus, aleluias, que eu vou. E Davi, metendo a mão no alforje, tomou dali uma pedra, a sua funda, e atirou na testa do filisteu. E a grande foi a queda do inimigo do povo de Deus. Coisa boa é ter intimidade com Deus. Coisa tremenda é quando somos, íntimos do nosso Deus. Muitas vezes os exércitos inimigos parecem ser poderosos, mas maior é o que está conosco do que aquele que está com o mundo. Creia nisto, para a glória do Senhor Jesus. Aleluia, eu sinto a presença do Senhor nosso Deus. A Bíblia diz: os quais pela fé venceram reinos. Aleluia, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam a boca dos leões, apagaram a força do fogo, se esforçaram, puseram em fugida os exércitos dos estranhos, e todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa, provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para aqueles que sem nós não fossem aperfeiçoados. Homens de Deus que andaram pela terra, a Bíblia diz que os quais o mundo não era digno de ter esses homens, como Sadraque, Mesaque, Abidênego, Daniel, o apóstolo São Paulo, os discípulos, profetas, homens de Deus, que andaram fazendo bem, e Deus os abençoou para a glória do seu eterno nome. Quer saber, meu amigo, outro segredo para você aprender, para sobreviver nesta batalha, é você entender que as vitórias do passado provam que você é imbatível. As suas vitórias do passado provam
que você é mais do que vencedor. Lembra-se das vitórias que Deus já te deu? Pois é, vai ser só apenas mais uma batalha vencida para você contar a história. Sim, olha só o que a Bíblia diz: ninguém se susterá diante de ti. Pega esta palavra profética agora. Ninguém se susterá diante de ti todos os dias da tua vida, porque assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Não vou te deixar e nem vou te desamparar. Josué 1,5, pega esta palavra. Assim como o nosso Deus foi com Josué, assim como o nosso Deus foi com Moisés, Deus vai ser contigo. Quem sabe você não está precisando de uma vitória, de uma resposta do Senhor. Senhor, será que o Senhor também vai ser comigo? Vai ser também. Deus vai ser contigo. Josué estava temendo tomar a posição ali no lugar de Moisés. Aleluia, mas Deus disse: ei rapaz, assim como eu fui com Moisés, eu vou ser com você também, Josué. Não temas, aleluia, se esforça-te, que eu vou te ajudar para a glória do Senhor Jesus. As vitórias do seu passado, elas provam que você é imbatível, prova que você vai vencer mais uma. A Bíblia diz que então disse Davi a Saul, teu servo, apacentava as ovelhas do seu pai. E vinha um leão, vinha um urso, tomava a ovelha. E levantando-se ele contra mim, eu lançava a mão pela barba. Olha a coragem de Davi. Aleluia, eu pegava o leão pela barba, Saul. Eu feria, eu matava o leão. Assim feria o teu servo, Saul. Tanto o leão como o urso. Assim vai ser esse incircunciso Golias, esse filisteu, porque tem afrontado o exército do Deus vivo. O nosso Deus é um Deus vivo. O nosso Deus não está morto, não. Deus está vivo. Foi o que Davi disse. Quem é este incircunciso? Para afrontar o exército do Deus vivo. Olha as palavras, olha a convicção desse homem de Deus. O Senhor me livrou da mão do leão, da mão do urso. Vai me livrar também desse filisteu, Saul. Qual foi a resposta de Saul? E disse Saul a Davi, vai-te embora e o Senhor seja contigo. 1 Samuel 17. Coisa tremenda. Lembre-se das vitórias que Deus já te deu no passado. É só apenas mais uma batalha. É só apenas mais um teste. Para que o nome do Senhor venha a ser glorificado na sua vida. Em quarto lugar, que você precisa aprender para sobreviver nesta batalha. O que você precisa aprender para sobreviver nesta luta. Que muitas vezes o nosso foco decide os nossos sentimentos, em que você tem focado. Será que muitas vezes nós não estamos andando meio que embaraçado, meio que desfocado, cheio de dúvidas, cheio de embaraço, principalmente nesses dias trabalhosos que nós estamos vivendo? A Bíblia diz que não vos assombreis, nem temas, porventura desde então não vos fiz ouvir e não vos anunciarei? Porque vós, olha só que palavra, porque vós sois as minhas testemunhas. Há outro Deus além de mim? É a pergunta do nosso Deus. E ei, existe outro Deus além de mim? Não. Afirmação. Não há outra rocha que eu conheça. Isaías 44:8. Há outro Deus além de mim? Procurei se existe. Não existe outra rocha que eu conheça.
Palavras do nosso Deus. Ponha o foco em Jesus. A Bíblia diz que nós devemos olhar para Jesus, autor e consumador da nossa fé, o qual pelo gozo que estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, assentou-se à destra do trono de Deus. Hebreus 12, Jesus tocou a glória para morrer na cruz do Calvário por nós. Que Paulo era um homem focado no reino de Deus. Paulo disse, irmãos, quanto a mim não julgo que já haja alcançado, mas uma coisa eu faço. Ou seja, uma coisa eu faço. Ele tinha um foco. Uma coisa eu faço. Qual era o que é que Paulo fazia, irmão Júlio? E é que esquecendo das coisas que para trás ficam, não podemos ser que nem a esposa de Ló, que olhou para trás e ficou igual uma estátua de sal. Se transformou-se numa estátua de sal. Convicção, foco. Esqueço das coisas que para trás ficam. Antigamente os atletas, quando corriam, eles ficavam lançando pérolas para desfocar os atletas. Não é assim hoje em dia. Muitas vezes a internet, muitas vezes as redes sociais, muitas vezes os streams, Netflix, muitas coisas. Tirar o nosso foco de ler a palavra, tirar o nosso foco de ler a Bíblia, de buscar Deus em oração. Coisas que estão nos desfocando. Paulo disse, eu esqueço das coisas que ficam para trás. É passado. Não tem como mais voltar lá. E ele fazia o quê? Avançando para as que estão diante de mim. Jesus, prossigo para o alvo. E o que é que Paulo ganhava com isso, irmão Júlio? Olha o que é que ele diz. Quando eu prossigo para o alvo. Pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Há uma recompensa tremenda para você que perseverar até o fim. Filipenses 3, 13, 14, lê essa palavra. Esquecer das coisas que ficam para trás. Prosseguir. Aleluia, não desfocar, não olhar para a direita nem para a esquerda, olhar para o alvo. Há um prêmio tremendo. Coroa de glória. Aleluias, uma vida eterna. Uma cidade de ouro, puro, cristal. Já lá não vai haver lágrimas, sofrimento, morte, contas para pagar. Lá não vai haver nada disso. Porque Deus vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. É o que a Bíblia diz. Para a glória do Senhor Jesus, vale a pena servir esse Deus. Vale a pena seguir adiante. Não desista agora. Não desista agora. Aleluia. Aleluia. Em quinto lugar, nada é tão mal quanto parece à primeira vista. Não. Muitas vezes passamos por momentos que não entendemos. Mas o que Deus faz agora tu não entende. João 13, 7. O que eu faço agora tu não entendes, Pedro, mas tu entenderás depois. Muitas vezes as coisas não é tão mal quanto parece. A Bíblia diz que certa vez Jacó, quando acordou do sono, disse, na verdade o Senhor estava nesse lugar e eu não sabia. Terrível coisa está aqui. E chamou Jacó o nome daquele lugar de Betel. A Bíblia diz que quando uma certa vez Eliseu orou, disse, Senhor, peço-te que abra os olhos desse moço. O moço estava vendo o exército cercando Eliseu e ele. Senhor, abre os olhos desse moço. E o que foi que aconteceu? E o Senhor abriu os olhos do moço. E ele viu que o monte estava cercado de cavalos e carros de fogo. O exército de Jeová estava ali para proteger aquele jovem, para proteger o profeta de Deus. O que você está passando agora não é tão mal quanto parece. Não.
Que Deus possa abrir os seus olhos para você entender que isso tem um propósito. O nome do Senhor vai ser glorificado. A Bíblia diz que então o rei Nabucodonosor se espantou, se levantou depressa, chamou os capitães e disse: nós não lançamos 3 jovens no fogo? Como é que eu estou vendo 4 soltos? Não foram lançados amarrados? Estão soltos, e tem um 4º homem, que é semelhante ao Filho dos deuses. Olha só, que coisa tremenda. Aleluia. Jó estava passando uma luta tremenda, uma luta terrível, não via nada. Jó perdeu tudo, ficou pobre, viu? Perdeu seus filhos, perdeu sua riqueza, perdeu seus servos do dia para a noite. Não via nada. Mas o que foi lá que está escrito no final de Jó? E o Senhor virou o cativeiro de Jó, quando Jó orava pelos seus amigos. E Deus acrescentou outro tanto em dobro de tudo quanto Jó tinha antes. Esse vai ser o seu final, tudo em dobro. Seja fiel a Deus, persevera para a glória do Senhor Jesus. Desistir não vai melhorar a sua vida. Não, desistir agora não vai melhorar. Pular do barco agora não vai melhorar, só vai piorar as coisas. Não desista agora. A Bíblia diz que então Jezabel mandou o mensageiro Elias, dizendo que os outros deuses me façam outro tanto, se amanhã por estas horas tua cabeça estiver no lugar. O que foi que Elias fez? Elias fugiu. Aleluia. Entrou pelo deserto de um dia e sentou-se debaixo de um pé de zimbro e no seu ânimo pediu a morte. Já basta, Senhor. Toma minha vida, porque eu não sou melhor do que os meus pais. É assim que acontece. Muitas vezes na nossa vida o desânimo, Senhor, leva a minha vida. Não sou melhor do que os meus pais, eu não sou melhor do que os outros pregadores, eu não sou melhor do que esses homens de Deus. Senhor, leva a minha vida. Não estou aguentando isso, não estou suportando isso. Mas Deus deu vitória a esse homem de Deus. E o nome do Senhor foi glorificado. Jonas também foi um homem que andou desgostoso. Mas Deus deu vitória a Jonas. A Bíblia diz que nós não devemos nos cansarmos de fazermos o bem, porque ao seu tempo vamos ceifar se não houvermos desfalecido. Gálatas 6:9. Ao seu tempo você vai colher o que você plantou. Seja bem ou seja mal. Nem se preocupe. Porque 7 vezes o justo cairá e se levantará. Mas os ímpios vão tropeçar no mal. Provérbios 24:16. 7 vezes. O justo pode cair, mas vai se levantar. Porque Deus é com ele. A Bíblia diz: filhinhos, sois de Deus. Já tendes vencido. Porque maior é o que está em nós do que o que está com o mundo. 1 João, capítulo 4, versículo de número 4. Maior é o que está conosco. E aqui eu vou encerrar a nossa meditação. Esses pequenos segredos para sobrevivermos, para nós sobrevivermos, para você sobreviver a essa luta, essa angústia, essa tribulação. É você lembrar que a resistência é uma semente que garante o reconhecimento e a recompensa. Resistência. Resista. Resista, mas irmão Júlio já caiu uma vez, já caiu 2, até 7 vezes. Se o justo cair, vai se levantar, mas os ímpios vão tropeçar no mal. A Bíblia diz que os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão como asas de águias,
correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Aleluia, é o que a Bíblia diz, Isaías 40, versículo 31. A Bíblia diz, aleluia, também que nós seremos odiados de todos por causa do nome do Senhor Jesus Cristo. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Não é aquele que perseverar até o meio do caminho, até quase no fim, não, é até o fim. Resista até o fim, peça forças a Deus. Aleluia, vivemos dias difíceis onde parece que as pessoas estão com ódio dos cristãos. Sem ver de quê? Porque a volta do Senhor se aproxima. Por causa da volta do Senhor que está se aproximando. É por causa da luz que brilha em ti, a luz do Evangelho. É por causa do brilho do Espírito Santo. É por isso que as nações, os gentios, estão se levantando de forma furiosa. A Bíblia diz que bem-aventurado é o varão que sofre tentação. Bem-aventurado é o homem que sofre tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, o qual o Senhor tem prometido àqueles que amam nosso Deus. Aleluias, não vai falhar com a sua palavra. O nosso Deus não é político, não. O nosso Deus não é filho do homem para que minta, não. Mas o nosso Deus é um Deus de verdade, de justiça. O que Ele prometeu vai se cumprir. Está passando luta, provação, bem-aventurados sois. Aleluias, porque isso vai ser só um teste. E quando você for aprovado, você receberá a coroa da vida. Sabe por quê? Porque Deus prometeu. E quando Deus promete, Deus não falha, não. Bem-aventurado você que está passando por luta, por tentação. A Bíblia diz que quem vencer dará todas as coisas. E eu serei o seu Deus, e ele me será por filho. Apocalipse 21, 7. Recebe esta palavra, recebe esta reflexão. Se você gostou, compartilha com teus amigos, compartilha no grupo da família, do WhatsApp, compartilha nos grupos aí que você conhece, mas primeiro que tudo seja edificado por esta palavra, para que o nome do Senhor venha a ser glorificado. Se gostou, se inscreve aí no canal, para nos ajudar a pregarmos o Evangelho. Devemos pregar o Evangelho aqui, porque lá no céu ninguém mais pode pregar o Evangelho, porque lá só estarão, aleluia, os escolhidos, aqueles que lutaram, aqueles que perseveraram até a morte, aqueles que foram fiéis, aqueles que já estão garantidos com a sua salvação. Vamos pregar enquanto há tempo, aleluia, porque Jesus está voltando e o nome do Senhor precisa ser anunciado em toda a terra. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.